Então, ok, pessoal. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem, pessoal? Ok, obrigado, Aline. Obrigado, José, pelo retorno. Ok. Então, vamos lá. Então, essa fórmula aqui, que é para a construção do intervalo de confiança para a média populacional, considerando 95% de confiança. Ou seja, diante de tudo que nós conversamos anteriormente, nós chegamos aqui então para construir um intervalo de confiança para a média populacional, MI, né? Eu preciso da média amostral, mais um termo de erro, tanto à esquerda como à direita. Se o analista deseja então construir um intervalo de confiança que tome para a média populacional 95% das estimativas geradas por sua distribuição por amostragem, o pesquisador terá que descobrir quem é Z na expressão acima. E isso é facilmente informado pela tabela da curva normal. Então já existe uma tabela pronta com todos esses valores de Z. Esses valores de Z já estão pré-estabelecidos para cada intervalo de confiança, né? Para cada nível de significância que você esteja trabalhando, né? Detalhe, se você está usando 95% de confiança, então teu nível de significância vai ser 5%, tá bom? Então esses Z aí, eles são fornecidos já dentro de uma tabela de distribuição normal padrão, e aí você já tem esse valor pré-estabelecido. E isso é facilmente formado pela tabela e também calcular, né, esse desvio padrão, que é o valor do erro padrão da média, né, que é dado pelo desvio padrão dividido por raiz de n. Então é o erro padrão, na verdade, que está bem aqui, ó, no lado do z. Então esse desvio padrão aqui é, na verdade, o erro padrão, que vai ser substituído por sigma raiz de n. Então, para descobrir quem é o valor de Z, que deixa 95% das médias amostrais em torno do parâmetro populacional, basta dividir 0,95 por 2, que vai dar aí 0,475, né? Na verdade, a gente pode fazer isso de uma forma diferente, né? Como a gente falou aí anteriormente. Até fazer aqui um gráfico para vocês mostrarem, visualizarem. Então, na verdade, o que significa você trabalhar com esse intervalo de confiança? Então, vamos fazer aqui, na verdade, graficamente, para a gente ter uma ideia. Então, o que está acontecendo aqui, pessoal, é mais ou menos isso, tá? Considere aí que é simétrico o que eu vou fazer aqui, para a gente ter uma ideia. Então, essa construção de intervalo de confiança para a média gira em torno dessa situação gráfica aqui.
onde você tem uma média que é populacional, né? Que deveria ser o valor de μ, mas eu vou colocar M como média populacional. E aí o que você tem aqui à direita é isso aqui, ó. Então essa é a média, né? Então aqui nós vamos ter essa média amostral. É aquela média amostral que nós vimos nesse ponto aqui, mais aquele Z, né? Mais Z e esse desvio padrão. Z vezes desvio padrão. Esse ponto aqui que nós queremos ver. E esse ponto aqui também, ele está à esquerda, ó. Mas só que com uma diferença. No outro lado, essa diferença ela é negativa. Ok? No outro lado, essa diferença é negativa. Então, mas é esse ponto aqui também, desse intervalo de confiança, tá? Então, se você tem um intervalo de confiança para 95%, então o que vai sobrar é 0,025, né? À direita e 0,025 à esquerda, nessa pontinha da cauda aqui, onde nós vamos pintar aqui de amarelo. Então é isso que está acontecendo. Então esse é o intervalo de confiança para 95%. Então nessa parte aqui, à esquerda, que é a área de concentração do verdadeiro parâmetro da população, você vai ter aí 0,475. Da mesma forma no outro lado, né? À direita, nessa parte branca, 0,475. E aí se você somar esses valores aqui dentro, toda essa parte branca, né? Então você tem aqui em toda essa área você tem aqui 90%, 95%, tá bom? Toda a área aqui. Nessa parte branca, tá bom? 95%. Que é a soma de 0,475 aqui à direita
e 0,475 à direita. Note bem, numa distribuição normal padrão, tudo que você tiver para cá é 50% à esquerda. E tudo que você tiver desse ponto, né, que é a média à direita, também é 50%. Você faz esse cálculo aí por simetria, ok? Então é esse alfa aqui que uniu insignificância de 5%. Então vamos lá. E aí como é que e aí esse valor de z aqui, olha, ele é 1,96. Então, para qualquer teste que você faça para construir um intervalo de confiança, né? Qualquer estimativa, aquele valor pontual, e você quer construir um intervalo de confiança para a média populacional, para 95%, esse valor de z vai ser sempre igual a 1,96. Tá? Esse valor de z aqui vai ser sempre igual a 1,96. Sempre. O valor de z sempre vai ser igual a 1,96, que é esse ponto bem aqui, onde nós vamos utilizar. Ele fica na abscissa, né, no eixo X do gráfico. Né? Então é isso que nós vamos usar para construir. Então ele fica 1,96, que é o z aqui da fórmula, ó, mais ou menos, mais se for à direita e menos se for à esquerda. Z 1,96 vezes esse desvio padrão, ou erro padrão aqui da amostra. Então você tem essa definição aqui, olha. A probabilidade de que o parâmetro populacional esteja nesse intervalo à esquerda e à direita é igual a 95%. Então é isso que você tem, né? Qual a probabilidade de que o verdadeiro valor do parâmetro populacional esteja dentro desse intervalo, com 95% de chances, ok? Então, o que significa isso aqui? Ó? Que se eu coletasse 100 amostras diferentes, 95 delas iriam conter o verdadeiro valor do parâmetro populacional dentro desse intervalo, né? Construído aí pela média, o valor de z da distribuição normal e mais o erro padrão. E aí você vai ter esses valores para 68% de confiança, né? Quase ninguém usa em pesquisa esse valor 68%. Não tem muito credibilidade a pesquisa com esse valor de 68%. O que você vai usar também 90% não é muito usado em pesquisa. Aqui ele deu mais como exemplo didático. O que tem mais valor mesmo em pesquisa é 95%, 95,5% e 99%. Então está aqui, ó. Portanto, o intervalo de confiança para a média é esse acréscimo à esquerda e à direita, né? Por isso que você tem o valor positivo à direita e o valor negativo quando for à esquerda. Que é o que está se colocando bem aqui no lado, para você construir intervalo de confiança para média populacional, né? Então você está delimitando a esquerda e a direita, essa média populacional. E quantos por cento de confiança você quer que esteja dentro? 95%. 95% de confiança. Dúvidas? Então tá. Agora lembrando que esse sigma x barra aqui, ele é substituído por esse valor, tá? Sigma raiz de n, tá bom? Porque na verdade aí você está colocando o erro padrão, tá? O erro padrão é sigma raiz de n, tá bom? Sigma raiz de n. E é dividido, tá bom? É dividido aqui. Então fica assim. Então tá substituindo depois esse
sigma x barra por sigma raiz de n, tá? Essa divisão aqui. Então vamos para o slide 10. Ao final de tudo, o intervalo de confiança para a média μ, quando sigma é conhecido, é dado por esse limite aqui, ó, né? X barra menos z sigma raiz de n menor que o parâmetro populacional, que é menor que o lado direito aqui, ó, média amostral mais o z padrão e mais vezes o erro padrão aqui, né? Sigma raiz de n. Então vamos para o exemplo, olha. Um exemplo aqui para nós entendermos melhor esse processo. Uma pesquisa de mercado feita junto a 16 pessoas selecionadas aleatoriamente revelou que o salário médio dos entrevistados é de R$ 1.200. O desvio padrão histórico da população é de R$ 200. Qual o intervalo de confiança de 95% para a média de salários? Ok? Então, a solução aqui, ó. Então, vamos lá. Então, 95% na tabela da normal padrão, procurar o miolo da tabela, a área de 0,95 dividido por 2, 0,475, tá bom? Então, assim, na verdade, eu vou ensinar para vocês como verifica esse valor na tabela, mas vocês podem adotar. Intervalo de confiança com 95% de confiança, esse Z aqui vai ser sempre 1,96, tá bom? Tá, mas como é que eu sei que é esse valor? Vou lá na internet, vou baixar uma tabela da distribuição normal. Pegar aqui, ok. Então pronto, olha, aqui você tem, ó, os valores de Z, tá? Que são padronizados, e as probabilidades que são correspondentes à área dentro do gráfico, né, em termos de probabilidade. Então, como é que eu vou pegar esse valor de Z aqui? Então, olha, aqui eu tenho o valor de Z e tenho o valor aqui na segunda decimal, tá? Então, depois eu tenho também a segunda decimal 1, a segunda decimal 2, a segunda decimal 3 e a segunda decimal 4. Então, esse valor aqui, 1,96, ele veio daqui. Não é 0,475 que a gente tem aqui como limite, ó. 0,475. Então, isso é a probabilidade dentro da tabela. 0,475. Então, eu vou buscar esse valor aqui, ó, 0,475 dentro da tabela da normal padrão. Então, eu olho lá e vou procurando, ó, esse valor. Então, 0,4719, 0,4726, 0,47... Tá aqui, ó, 0,4775, ó. 0,475, né? E aí eu vou verificar qual é o valor do Z. 1,9. Só que agora eu quero ver a segunda casa decimal. Então ele deu 0,475 aqui, sobe agora nessa direção. Então aqui é 1,9. E vamos ver qual é o segundo valor da casa decimal. 6, ó. Então assim se identificou, né? Esse valor de Z igual a 1,96. É assim que acha esse valor aí, ó.
Z igual a 1,96. Então, é esse ponto bem aqui que ele está dando aqui para a construção desse intervalo de confiança. Tá? E aí, por isso que ele veio aqui, Z igual a 1,96. E aí, o intervalo de confiança, como é que vai construir? Ó? Usando aquela fórmula, né? A média amostral, que é x barra. Tá aqui, ó, x barra, menos o Z, que é 1,96, multiplicando aqui o erro padrão, que é o sigma dividido por raiz de n. Tá. 1,96 é o Z. Mas só que aqui ele diz, olha, o desvio padrão histórico da população é 200. É 200. Então tá aqui, vem para cá. Dividido pela raiz de n, que é aqui da fórmula. Dividido pela raiz de n. Faltou colocar aqui a divisão, tá? Corrigindo aqui. Aqui tem uma divisão. Então tá aqui, ó. Raiz quadrada. Mas quem é esse n? É o tamanho da amostra. Ele falou que ele entrevistou 16 pessoas. Então tá aqui o tamanho da amostra, 16. Então, feito esses cálculos aqui, fica 1.200, 1,96, multiplicando 200, dividido por 4, né, que é a raiz de 16. Então, ele vai chegar a esse valor à esquerda de 1.102, e esse mesmo cálculo se faz à direita, mas só que agora o sinal aqui é mais. Então, olha, para 95% de confiança, nessa situação problema aqui, eu posso dizer que os salários médios, né, os salários médios dessa população giram em torno de R$ 1.102 até R$ 1.298. Mas para quantos por cento de confiança? 95%. Então foi construído esse intervalo para a média em termos da média salarial, né? A média salarial desses entrevistados. De 16 pessoas, então eu posso garantir que a média da população vai estar dentro desse intervalo de R$ 1.102 até R$ 1.298 com 95% de confiança. Como é que eu posso melhor dizer isso? Né? Olha a conclusão dele aqui, olha. O salário de todo o mercado deve estar entre R$ 1.102 até 1.298, né? Então, Mi é a média populacional, com 95% de certeza. Então, veja bem, para todo o mercado, a partir de 16 pessoas, ele conseguiu construir o intervalo de confiança para a média populacional de salários. Então, a renda média, né, das pessoas desse mercado, com 95% de chance, está entre R$ 1.102 e R$ 1.298. Agora, veja bem, quando você fala que determinada média populacional está dentro de um intervalo com 95% de confiança, isso é muito mais forte do que quando você fala, né, aquelas outras intervalo de confiança com 68%, 90%. Né? Quando você já começa a abrir muito, 90% significa que, poxa, você tem 10% de chance de não estar dentro do intervalo, né? Então já começa a afrouxar muito. Aquela outra parte que ele mostrou lá como uma confiança de 68%. Se você diz que um intervalo contém a verdadeira média populacional com 68%, então você vai dizer que tem 32% de não conter. Isso é muito alto, né? Então, por isso que eu tenho que ser sempre rigoroso na pesquisa científica com 95%, 95,5% e 99%. Então, se vocês forem ver as aulas gravadas, lembra que eu sempre falei, né, o exemplo, né, o mínimo aceitável para trabalhar na construção de intervalo de confiança é de 95% para cima. Por exemplo, pesquisa médica,
pesquisa na área de saúde que envolve vida humana, eles não abrem mão de intervalos de confiança para aquilo que eles estão estudando, quando vacina, testando um novo medicamento, onde se esse intervalo de confiança não for pelo menos 99%, dá mais trabalho, tem que ser maior a amostra, demanda tempo, recurso, pessoas envolvidas, mas como se trata de vida humana, então a gente tem que ser mais rigoroso, né? E ser com 99%. Então, uma outra interpretação aqui também a gente poderia ter nessa conclusão é que em 100 amostras que nós realizássemos, né, em 100 coletas de amostras diferentes que nós realizássemos nessa mesma população, 95 delas iriam conter o valor da média populacional entre R$ 1.102 e R$ 1.298. Então, eu acho que fica até melhor escrever assim, tá bom? Fica gravado aí. Dúvidas, pessoal? Todo mundo compreendeu? Alguém tem dúvida? Tudo compreendido, pessoal? Sim. Ok, Eric. Ok, Gabriele. Então, vejam bem. Nós vimos o caso de quando a variância ela é conhecida. Se você tem uma variância conhecida, então o valor, né, da estatística da distribuição de probabilidade é da normal padrão. Então você tem uma variância conhecida. Se você conhece a variância, você conhece o desvio padrão, né? Porque o desvio padrão é raiz quadrada da variância. Então por isso que no problema aqui ele falou, ó, o desvio padrão histórico da população é R$200. Então você só usou aqui a distribuição normal Z porque você tem esse caso, variância da população conhecida, né? O que dificilmente você vai ter. Qual é a situação mais comum? É essa próxima aqui, ó. Intervalo de confiança para a média, quando o sigma, né, o desvio padrão ou a variância é desconhecido, mas o tamanho da amostra é grande, né? O que seria uma amostra grande? É que ela seja pelo menos, né, no tamanho 30. De 30 para cima já é uma amostra grande. E se você não tem o parâmetro variância ou desvio padrão da população, e aí então você pode recorrer, né, a esse outro processo de construção do intervalo de confiança, que é a média menos, né, Z multiplicado por desvio padrão amostral, ok? No caso que você não conhece a variância da população. Porque se você não conhece a variância da população, você vai pegar a variância da onde, eu te pergunto? Você, enquanto pesquisador, você precisa fazer construir um intervalo de confiança para a média. Sei lá, você, enquanto contador, quer estudar a receita média de empresas na cidade de Tomé Açu. Você não conhece o desvio padrão, nem a variância da população. Então você vai pegar esse desvio padrão da onde? Pergunto para a turma. Então veja bem que a pergunta que eu estou fazendo não é para verificar se vocês sabem fórmula, se vocês, né, sabem consultar tabela, deve consultar tabela, deve saber a fórmula, mas não tanto quanto a interpretação. Então nós vimos o caso primeiro que você usa, né, a variância quando você conhece o parâmetro da população, a variância e o desvio padrão.
Mas você quer pesquisar e não conhece a variância nem o desvio padrão da população. Então você vai recorrer para onde para saber o desvio padrão e a variância da população? Veja que é uma pergunta que eu faço que na verdade ela vai verificar agora, né? Quem está entendendo a disciplina? E quando vocês ficam calados, vocês dão a entender que vocês estão entendendo. Então, no processo de explicação, vocês já devem parar logo. Professor, não entendi. Repita. Então, a pergunta que eu faço é: se você não conhece o parâmetro da população, variância, desvio padrão, você vai recorrer para onde? Para saber, né, esses valores. Quem se arrisca? Não tem problema errar. A gente está aqui para errar. Errar é agora. Não pode errar no mercado. Olhem para a fórmula. Olhem para o problema. Você recorre para onde? Para a população ou para a amostra? Isso, Gabriel. Muito bem, para a amostra. Muito bom, legal. Se eu não conheço esses parâmetros da população, eu vou recorrer para a amostra. E aí, então, você vai lá e coleta a amostra e vai calcular o desvio padrão, a variância, e depois calcula o desvio padrão. Então, é por isso que ele está aqui. Olha, nesse caso agora, ó, o intervalo de confiança para a média, né, Mi, quando o sigma é desconhecido. Então, se é desconhecido, é porque você não tem acesso a esse parâmetro da população. Então, você vai recorrer ao tamanho da amostra, né? E quando essa amostra é grande, N maior ou igual a 30. Então, você vai pesquisar, né, um número de pessoas ou de empresa que seja pelo menos de 30. Não pode ser menos. E aí você vai achar agora esse S aqui, ó, que já não é mais o sigma, né, da população. Agora ele é o S, desvio padrão amostral. Tanto que ele fala aqui no problema, ó, é o desvio padrão amostral. E aí, o que mudou na fórmula é que você não usa mais o desvio padrão, né, da população, mas o desvio padrão amostral. E aí, tendo a amostra, você só calcula por aqueles procedimentos que nós vimos já na aula passada, né, para calcular a variância e depois desvio padrão. E aí nós vamos agora para (10, 11). Então tá aqui, ó. Então vamos nessa situação aqui, ó. No segundo caso, em que esse N tem que ser pelo menos 30 e nós não conhecemos o desvio padrão da população. Então aí ele vai, olha, uma pesquisa de mercado feita junto a 100 pessoas. Legal, ó, porque ele foi logo com 100 pessoas. Se o mínimo é 30, ele fez logo 100. Então é aquele caso de amostra, você pode extrapolar o tamanho, não pode ser menor. Então, 100 pessoas é o tamanho da amostra, selecionadas aleatoriamente, revelou que o salário médio dos entrevistados é R$ 1.200. E o desvio padrão é 200, né? Então, qual é o intervalo de confiança de 95% de salário de todo o mercado considerado, né? Então, vamos lá.
Então agora ele tem o desvio padrão que amostral. Por quê? Porque ele coletou 100 pessoas e o desvio padrão é 200 agora. Então ele vai 1,96, que é o valor do Z, e aí ele vai para sigma, né, que é o desvio padrão, dividido pela raiz de n, né? Faltou botar raiz aqui, né? Raiz de n, né? A fórmula é raiz de n. Faltou colocar raiz de n aqui. Fazendo esse processo, ele vai achar esse intervalo aqui à esquerda e esse intervalo à direita. Então, para o caso de uma população que não se conhece a variância, nem o desvio padrão, mas que esse n é grande, então, com 95% de confiança, nós podemos afirmar que a média salarial dessa população situa-se entre R$ 1.160,80 e R$ 1.239,20. Percebe-se que mudou, né? Agora o tamanho do intervalo, ele ficou maior do que o intervalo anterior, né? Que quando a gente considerou saber o desvio padrão da população. Então aqui, olha, o salário de todo o mercado deve estar entre R$ 1.160,80 e R$ 1.239,20, com 95% de certeza. Outra forma de dizer, né, a respeito dessa conclusão é que, se fossem coletadas 100 amostras diferentes, 95 delas iriam conter o verdadeiro valor da média salarial desta população entre R$ 1.160,80 e R$ 1.239,20. Pronto, então esse foi o caso quando você não conhece o desvio padrão da população e o N é suficientemente grande. Ok, pessoal? Vamos à frente. E aí nós temos o caso também, olha, o intervalo de confiança para a média quando, né, o parâmetro da população, o desvio padrão ou a variância, é desconhecido, mas o tamanho da amostra é pequeno. Olha, agora é o contrário, né? Então vamos lá, pessoal. Então frisem isso. Primeiro caso, temos intervalo de confiança para a média, né? Quando a variância ou o sigma, que é o desvio padrão, é conhecido, né? Esse é o primeiro caso. Depois vem o segundo caso, intervalo de confiança para a média, quando o desvio padrão é desconhecido e a amostra é grande, ou seja, maior ou igual a 30. E agora o terceiro caso, quando de intervalo de confiança para a média μ, quando esse parâmetro sigma ele é desconhecido, mas o tamanho da amostra é pequeno. Então, olha, agora é uma terceira situação. Então, vamos lá. Quando acontecer isso, nós vamos usar novamente o desvio padrão da população para construir intervalo de confiança para a média populacional. Só que, ao invés de usar agora a estatística Z da normal padrão, nós vamos usar a estatística T de student. Então, agora é outra tabela que nós vamos buscar, tá bom? Lá na internet para a gente fazer o cálculo. Então, preste atenção. No terceiro caso, mudou agora o desvio padrão populacional pelo desvio padrão amostral. E, além disso, a estatística da distribuição de probabilidade não é mais a Z da distribuição normal padrão, mas é a estatística T de student, que nós vamos ter que considerar agora também graus de liberdade, né? E graus de liberdade é N-1. Então vamos para esse exemplo aqui. Para o exemplo anterior, mas só que agora considerando, né, 16 pessoas, né? No anterior ele usou 100, então era maior ou igual a 30. Aqui 16 é menor que 30.
e não conhece o parâmetro da população. Então, a estatística de teste agora, né, a estatística da distribuição para a construção do intervalo de confiança e a estatística T-Student. Opa! O Thiago quer entrar na sala, ele pediu para eu não aceitar. Quem? Poxa, não está aparecendo aqui para mim. Acho que ele tem que tentar lá de novo. Tá, eu vou falar. Tá ok. Então tá, pessoal, vamos lá então. Então vamos lá. Nesse caso aqui, 16, né, pessoas, revelou que o salário médio dos entrevistados é 1.200, novamente, o desvio padrão é 200, né? Certamente que é o desvio padrão amostral. E qual o intervalo de confiança para 95% para a média de salário de todo o mercado? Então, vamos pegar uma tabela da distribuição T-Student agora. Distribuição T-Student. Tá aqui, é essa. Prontinho. Então vamos lá, tá aqui a tabela T-Student, tá? Então 95% de confiança, né? 95%. Ah, mas essa daqui não vai dar. 95%. Deixa eu pegar outra aqui, porque essa daqui não tem para 0,025. Deixa eu pegar aqui outra tabela T-Student. Vamos nessa aqui. Ótimo, essa daqui é legal. Então vamos lá. Voltando para o exercício. Então vamos lá. Então nessa situação, deixa eu fazer um gráfico para vocês compreenderem melhor aqui. Mudou agora, tá bom? Salvar. Ciências contábeis. Distribuição normal. Exemplo. Então vou abrir aqui um novo. Então no caso agora da distribuição T, mesma coisa, né? Então eu vou ter aqui a distribuição. A distribuição T ela é semelhante à distribuição normal padrão. Ela também é simétrica, tá? À direita e à esquerda. E aí pronto. Ok, então aí, mesma coisa, né? Eu estou testando uma média. E aí eu tenho, vou abrir mais um pouquinho aqui, 5%. Então, eu tenho 95% no centro. Então, como é uma construção de intervalo, é um teste bilateral. Então, eu estou nesses limites aqui. Então, a mesma coisa. Se é 95%, então eu tenho 0,475 aqui dentro. E 0,475 à direita. Então, se é 95%, então me resta para cá
0,025 e também 0,025 nesse ponto aqui à direita. Ok. Então eu tenho que achar qual é o valor de T tabelado. Eu tenho que achar um valor de T tabelado nesse ponto aqui. Um T tabelado. Vou chamar de T tab. T tabelado à direita. E também, como ela é simétrica, eu vou ter esse T tabelado, né? Vou ter esse menos T tabelado à esquerda. Certo? E aí eu vou olhar lá na tabela T. Então, detalhe, bem aqui, ó, se eu tenho nesse ponto 0,475, então eu tenho que olhar lá para 0,025. E aqui, quantos graus de liberdade eu tenho? N-1. N é o tamanho da amostra. 16. 16 menos 1, 15. 15 graus de liberdade. Então, 15 graus de liberdade, então alfa igual a 5%. Graus de liberdade, 0,025. 0,025. Bem aqui, ó. 15 graus de liberdade e o valor de T 0,025. Porque na tabela da distribuição T, para essa tabela aqui, você está usando aí, na verdade, partindo do nível de significância, que não é a probabilidade de confiança, é o nível de significância. Então, nesse caso, você olha aqui, olha, 15 graus de liberdade e para o 0,025. Por que 0,025? Por causa desse ponto bem aqui, ó, 0,025. Então, esse T tabelado aqui que nós achamos, ele é 2,1314. Mais precisamente, é esse valor aqui. Tá? E se ele é um valor à direita, você, por simetria, acha esse valor à esquerda. Só basta inverter o sinal, porque a tabela de distribuição T é simétrica, semelhante à tabela da distribuição normal. Então, aqui ele é menos 2,1314. Então, esse valor nós achamos. Ok? E aí, a gente vai agora pegar esse valor 2,1314. Tá aqui, ó. Vamos para o lado de 12. Professor, Opa! ela já está tentando entrar na aula e não conseguiu ainda, para você aceitar. Mas foi ainda agora. Mesma coisa com o rapaz, não foi? Diz para ela tentar entrar de novo. Ainda agora o rapaz quer entrar. Só que não apareceu a chamada dela aqui, ó. Batida na porta. Tá ok, vou falar para ela. Então, 12. Vamos lá. Pegar o slide aqui. Agora, eu acho que. Só 10 minutos já. Tem uma chamada aqui, mas não aparece ela aqui para ela abrir a porta. Vamos lá.
Assim. Então vai ser aqui assim, ó. Então para esse intervalo aqui nós temos lá, né? Só um momentinho, deixa eu me estonizar aqui. Tá aqui 2,13T, né? Bateu, nós achamos lá na tabela mais preciso 2,1314. Então vamos construir esse intervalo aqui, tá? Então vamos para cá para o Word. Então vai ficar x barra, né? Porque ele deu a média. O salário médio dos entrevistados é 1.200 menos a estatística T, no caso, 2,1314 que multiplica o desvio padrão o S, que lá naquele deu desvio padrão 200, ok? Dividido pela raiz quadrada de n, que é quanto? 16. Foi dado no exercício, 16. E isso aí é menor que mi, né? E aí ele vai mi menor. Agora pega a mesma coisa aqui desse lado. (1.200) vai ser a mesma coisinha, só que vai trocar o sinal. É mais. Em vez de ser menos aqui, vai ser mais. Pronto. E fazendo esses cálculos aqui, você vai chegar a... Vou pegar só um lado aqui, por exemplo. Vou levar para o Excel para fazer mais rápido. Vai ficar igual 1.200 menos 2,1314 vezes, abro parêntese, 200 dividido por raiz de n. Dividido por raiz de n. Mas só que n é 16. Fecha aqui, fecha aqui. E aí você tem 1.093,43. Então essa média, né, populacional, média, vamos chamar M. Então vai ser assim. Então menor que M, menor, centralizar aqui. E aí joga esse outro lado à direita, cola, só que ao invés de ser menos, aqui vai ser mais. Pronto.
Então ficou de 1093 até 1306, né? Então aqui a 95% de confiança, né? Então esse é o intervalo de confiança. Então podemos dizer assim, com 95% de confiança, podemos dizer que o salário médio, né? Que o salário médio de todo o mercado situa-se entre R$ 1.093,43 e R$ 1.306,57, né? Então essa é a definição aqui. Então ficou, se nós jogarmos para cá, ó, então ficou ao todo R$ 1.093, né? Agora eu coloco aqui o pontinho, R$ 1.093,40, né? 43 centavos a 1.306,57. Ok, pessoal? Deu para entender? Então, olha, a conclusão aqui, ó, é o salário, né, médio de todo o mercado situa-se entre esse valor aqui, né, e esse outro com 95% de certeza. Ok? Tá ok, pessoal? Deu para entender, pessoal, como é que foi feita a situação? Ok, então, pessoal, nós vamos voltar agora no terceiro link, né? Nossa aula vai até o que? 8h10, não é isso? Tá? Então nós vamos para o segundo link que eu vou definir a atividade de vocês. Já é a quarta atividade agora que nós vamos estar passando, pessoal. Isso, Matheus, Gabriele, ok. Então tá, então vamos lá. Então eu vou passar o exercício em cima do que nós vimos agora, tá? Valendo já a nossa quarta atividade, fechando a segunda NAP. Então a partir de amanhã eu já vou começar a lançar nota do pessoal que me entregou as atividades. Ainda tem gente me devendo, tá? Já vou passar aqui, então a gente chega até aqui. O demais vai ser vídeo gravado do conteúdo que eu vou passar para vocês. A gente fica até aqui, então vocês vão ter aí mais uma semana para entregar agora a quarta atividade. Vamos lá no segundo link lá, pessoal.
Então vamos lá, pessoal. Vamos definir aqui a quarta atividade para vocês fecharem a disciplina comigo aí. Então vamos lá. Só um momento, pessoal. Já vou definir aqui a atividade para vocês. Aqui, pessoal. Ó, quantos casos nós vimos de construção de intervalo para média? Quantos casos nós vimos, pessoal? Não, não foram 4.
Pessoal, quantos casos nós vimos de construção de intervalo de confiança para a média populacional, pessoal? Três, muito bem. 3, Gabriel. Exatamente. Então vamos lá. Vimos 3 casos, pessoal. O primeiro caso é esse aqui, olha. Intervalo de confiança para a média Mi quando o desvio padrão ele é conhecido. E aí você vai fazer a estimativa do intervalo de confiança para a média, considerando aí, né, a população sendo com o parâmetro da população conhecido, né? Isso aí ele deu o valor do sigma, que é o desvio padrão. Portanto, você conhece a variância. E aí, quando essa situação acontece, então você vai usar, para estimar o intervalo de confiança para a média populacional, o valor de Z da distribuição normal padrão. E depois multiplicar aqui pelo erro, né? Lembrando que isso aqui está dividido, tá bom? E aí depois você também tem um outro caso. Quando você não conhece, agora quando você não conhece o sigma, e aí tem a situação. Se você não conhece o sigma, você não conhece quando o sigma ele é desconhecido, mas aí você tem um N grande. Você continua usando a distribuição normal padrão para construir intervalo, mas só que você vai utilizar o desvio padrão amostral. E aí tem o terceiro caso. O terceiro caso é quando você não conhece a variância nem o desvio padrão da população, mas o teu N é pequeno. Se o N, que é o tamanho da amostra, é pequeno, então você vai usar o desvio padrão amostral e, além disso, você vai usar a estatística T de student, ok? Então, nós vimos aí tudo isso para 95% de confiança, ok? Então, eu quero que vocês calculem aí como atividade para me entregar até sexta-feira que vem essas atividades. Então, eu quero que vocês calculem também isso aqui, tá? Considerando esse caso. E aí eu só vou pedir o caso mais comum. Que é quando o sigma é desconhecido e esse N é grande. Então, eu quero que vocês calculem esse valor aqui, tá? Mas considerando um intervalo de confiança aí, deixa eu olhar para normal padrão. %, tá bom? Eu quero que vocês calculem essa mesma questão aqui, ó, que nós vimos anteriormente, na figura 10. Isso fica como a atividade final para vocês. Calculem essa situação bem aqui, ó.
Esse exemplo aqui, uma pesquisa de mercado feita junto a 100 pessoas selecionadas aleatoriamente revelou que o salário médio dos entrevistados é R$ 1.200 e o desvio padrão é de 200. Qual o intervalo de confiança de 95% para a média de salários de todo o mercado considerado, ok? Então aqui a gente vai estar trabalhando aqui com o desvio padrão populacional. Só que eu quero que vocês considerem não mais 95%, ou seja, eu quero que vocês considerem 96%. O segundo caso, tá, pessoal? Se é 96%, então vocês vão achar esse Z, tá? Esse Z quanto é esse Z tabelado? E esse menos Z tabelado. Só que eu quero que vocês usem aqui um nível de significância de 96%. Ok? Se é 96%, então vai sobrar para esse lado da cauda aqui 0,02. E por outro lado a mesma coisa, né? Só nessa parte rachurada. E aqui dentro dessa área total, 0,96. Ok? Dividindo aqui toda essa área branca. Então eu quero que vocês construam um intervalo de confiança para média, considerando 4% de confiança nesse exemplo aqui que nós vimos das indústrias, tá bom? Nesse exemplo aqui que nós vimos, tá? Do slide 11. Deu para entender, pessoal, o que foi pedido? Deu para entender o que é que vocês vão entregar como atividade final? Ok. Professor, então, assim, eu só queria que a gente fizesse o cálculo do slide 11, né?
Isso, só que considerando 96% de confiança, tá bom? Ok. Deixa eu passar isso aqui para vocês rapidinho, antes de vocês irem lá para a aula. Deixa eu passar essa figura que vai ajudar vocês a calcularem. Professor, Opa, só confirma para mim se as atividades que foram feitas até agora foi só aquela da tabela e aquela outra da A a K, que era parte aham, da continuação da tabela, sim. ou tem mais alguma outra. Tu tá devendo alguma, Eric? Não, é justamente por isso que para mim as que eu fiz foi só a da tabela e essa de A a K. As questões que ficaram foi a construção da tabela, aquelas que faz a pergunta de A a K, aquela que calcula o teorema de Bayes para calcular as probabilidades a priori com base né? Aquela do teorema de Bayes que o senhor fala é aquela da mediana, do, da moda, daí é. Deixa eu ver aqui, peraí. Foi essa que ficou para calcular o teorema de Bayes? Não foi essa que ficou para vocês? É que eu tô com essa dúvida, eu não sei. Se eu fiz Foi toda, para porque eu tô calcular falando o que já é a teorema, quarta pra mim, para calcular três porque probabilidades lá, né? Aquele exemplo da máquina. é isso daí que eu quero saber, porque eu tô meio perdido. Porque eu só entreguei duas atividades, que foi aquela que é a parte da tabela e aquela que é a continuação da tabela, que era para responder de A a K. E fazer a mediana, a moda e esqueci qual era o outro. Certo. É assim, porque tá tudo gravado nos vídeos, né? Mas foi a do teorema de Bayes, né? O Matheus está confirmando aqui do teorema de Bayes. Foram três probabilidades para calcular, não foi isso? Pessoal, eu tô achando que vocês não estão acompanhando a disciplina. Eu sei que são muitas disciplinas, mas vocês têm interagido pouco, né? Então cuidado aí para não se perder, tá bom? Tem que ver o vídeo lá, assistir às aulas, tá bom? E aí, mas é essa, viu, Eric? Olha, tem a da distribuição de frequência para calcular, depois tem aquelas perguntas de AK, calcular a distribuição de probabilidade, né, pelo teorema de Bayes, são três probabilidades, e depois calcular agora essa última atividade, né, considerando essa situação que nós passamos, tá bom? Tá bom, então. Não pode entregar essa do teorema de Bayes, né? Que era a terceira, né? Já pode entregar. Deixa eu só passar essa figura aqui. Vou passar para a Beatriz, ela vai passar no grupo aí para vocês, tá bom? Ok. Para a Rayane eu vou passar. E aí o slide 10, quer dizer, o slide 11. Ok.
E aí para considerar 96% de confiança. Então cuidado aqui, tá, pessoal? Se vocês vão achar esse valor para 96% de confiança, esse valor que a coisa mais difícil vai ser vocês acharem aí, né? Na verdade, o principal problema aí está em você achar esse valor tabelado. Você achou esse valor tabelado, você substitui para calcular o intervalo de confiança para a média, tá bom? Deu para entender, pessoal? Alguém tem dúvida quanto à questão? E vocês vão ter que usar a tabela normal, viu? Vou passar o link da tabela normal. É essa tabela que vocês vão trabalhar para achar essa probabilidade. O Z, né? Passar o link da tabela aqui para a Rayane. Tá ok, pessoal? Então tá. Compreenderam a atividade que é para entregar até a próxima sexta-feira? Ok, José Oliveira da Silva. Ok, José Oliveira da Silva Júnior. Então tá, pessoal. Boa noite. É isso aí, tá bom? Professor, Opa, a atividade vai ser em grupo pode fazer em grupo. ou individual? Pode fazer em grupo, tá bom? Pode fazer em grupo. Então, só repetindo, ó, vocês vão pegar a tabela da normal padrão e verificar qual é o valor de Z, aonde você vai acumular ali. Se é 0,02 à direita e à esquerda, então você tem que ver onde acumula 0,48, né? 0,48. E aí os outros 10%, 2% completa 50%, né, do lado da distribuição normal padrão. Então, qual é o valor Z? Achou esse valor Z? Substitui lá para calcular o intervalo de confiança. Então, esse valor vai mudar, tá bom? Esse valor aqui que nós já calculamos, onde que vai mudar, esse intervalo de 1.160 a 80, R$ 1.160,80 vai mudar, porque ele vai sofrer influência desse 1,96 que não é mais. Para 2% de confiança, muda esse valor aqui, 1,96, tá bom? Tá ok, pessoal? Vamos lá, então. O professor Carlos, que é o professor de vocês aí, da disciplina de oral escrita, ou é o... Professora Cindy. É a Cindy, né? Tá bom, tá ok. Então tá, pessoal, boa noite, tá? Então a gente volta ainda na aula da professora Reively, e na minha próxima aula eu vou estar aqui prestando dúvidas de esclarecimento, tá bom? Então as nossas aulas vão ser normal nesse horário, mas o conteúdo programático terminou e vai ter aula normal, eu vou criar o link, mas vai ser para tirar dúvidas, tá? Quem tiver dúvidas quanto às questões das atividades que ainda estão para entregar, eu vou estar nesses horários para esclarecimento de eventuais dúvidas, ok, pessoal? Então tá bom. Então tá, boa noite. Uma boa aula lá, pessoal, tá bom? Boa noite. Opa, boa noite a todos. Estudem. Boa noite, boa noite. Legal, legal. A Rayane manda para mim a frequência, tá bom? O print da frequência. Boa noite a todos. Boa noite.
Tchau, Jaqueline.